É isso que a Vera falando, é muito comum. Os sintomas realmente eles vêm, né, aumentando, e a hora que você está acostumando com o sintoma, ele para e muda e vai para outro. Isso é muito comum na ansiedade, isso gera muita angústia para as pessoas. E aí compreender esse mecanismo da ansiedade não é que cura a ansiedade, mas você fica mais tranquilo sabendo que essas alterações dos sintomas da ansiedade são comuns mesmo, e elas podem ser tratadas e você ficar livre disso. Aqui no Instagram, eu desenvolvi depois que perdi minha mãe, fiz todos os exames, e o médico falou que era ansiedade. Sônia, sinto muito aí pela perda da sua mãe, aqui no Instagram, Sônia. E na verdade isso acontece mesmo, né? Claro, depois de um trauma, depois de uma perda de um ente querido, você vai ficar bastante mobilizado, e é comum desenvolver ansiedade e depressão depois de um trauma, perda de um ente querido. E também a questão da vivência do luto é importante. À medida que eu me permito vivenciar o luto, viver a tristeza, a melancolia, deixar passar esse tempo, eu começo a elaborar melhor minhas emoções, meus sentimentos, né? O problema é quando eu nego esse luto, ele fica reprimido, e aí eu tenho sintomas de ansiedade maiores. Aqui no Instagram, Rodrigues falando: a memória fica péssima, tremores internos, externos, fraqueza, tudo muito difícil, pele também, boca seca, garganta seca, sumiu o humor, o respiro muito pela boca, dores a toda hora, urinar toda hora e dores também, né? Isso são todos os sintomas da ansiedade. Aqui no canal eu retrato todos eles, né? Mas mais uma vez, gente, os sintomas são muito ruins, são muito desconfortantes, mas não são graves. À medida que você lida melhor, entende o mecanismo da ansiedade, por que eles acontecem? Porque o corpo está defendendo contra um perigo. Então, o corpo começa a produzir hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, que são comuns no nosso organismo, e à medida que você está passando por um momento de ansiedade, o cortisol e a adrenalina ficam em excesso na corrente sanguínea. Todos nós produzimos adrenalina o tempo todo, cortisol o tempo todo. O problema é quando o cortisol e a adrenalina estão em excesso na corrente sanguínea durante muito tempo. É isso que causa os sintomas da ansiedade. Entendendo esse mecanismo, porque muitas pessoas ficam assim falando: doutor Paulo, não é possível que uma emoção, uma ansiedade vai trazer tantos sintomas físicos. É possível porque há alteração hormonal, né? E aí as mulheres vão entender isso muito quando está na menopausa, claro, mas também na TPM, no período menstrual. As alterações hormonais, as mulheres têm muito essa experiência, não é? E aí você que vive essa experiência, você sabe que os hormônios são muito poderosos. Nós, homens, não temos temos uma alteração na andropausa, mas não é tão vivenciada a experiência como as mulheres. Mas a ansiedade ela traz essa alteração hormonal com o aumento da produção de cortisol muito elevado durante muito tempo na corrente sanguínea, circulando no corpo todo, e essa circulação do sangue com os hormônios de estresse faz com que você fique aí com os sintomas da ansiedade. Compreender esse mecanismo da ansiedade, ele é fundamental para você engajar no tratamento, tanto da psicoterapia, quanto das meditações guiadas aqui do canal, quanto dos exercícios de relaxamentos, quanto todas as atividades que eu coloco aqui no canal para vocês. E também nos fitoterápicos, e caso você queira, também a medicação que você pode utilizar. E sempre aviso, os medicamentos não curam a ansiedade, mas eles podem aliviar um pouquinho os sintomas para algumas pessoas. Agora, tem que tomar cuidado, porque os medicamentos têm muitos efeitos colaterais, e cada pessoa reage de um jeito, porque as enzimas dentro do seu corpo, elas vão responder de uma forma personalizada diante da medicação. Então, tem que ter aí um acompanhamento médico ou psicológico para você entender se esse medicamento está te dando benefícios ou não. Vera Lúcia, boa noite. Hoje estou com tremores no braço esquerdo, não para, é horrível. Sinto que estou sem perspectiva de vida, só Deus para dar força. Ô Vera, é isso que a gente está trabalhando, né? Tem dias que são mais difíceis, os sintomas são mais pesados, e aí você fica com mais dificuldade mesmo. E aí é isso que eu falei um pouquinho, que o Viktor Frankl fala. Como eu vou encontrar propósito no sofrimento? Por quê? E aí é o mesmo que a gente trabalha muito aqui no canal, nas técnicas da psicoterapia, que é os sintomas da ansiedade, eles podem ser percebidos
e aceitos. E aí, muitas vezes, há essa confusão de que a aceitação está relacionada à resignação. Não é isso. É que, infelizmente, os sintomas da ansiedade não saem rápido. Então é importante você ter paciência e calma para lidar com os sintomas com mais tranquilidade, né? E nesse caso, reconhecer que os sintomas existem e aceitá-los e dar tempo para eles irem embora é uma estratégia a curto prazo bastante eficaz, né? E eu sempre trabalho isso aqui com vocês, com outras metodologias, com outros passo a passo, para que isso seja uma construção cada vez mais possível no tratamento da ansiedade, né? Rosane, boa noite. Já passei mal o dia todo com sensação de desmaio, falta de ar. Às vezes penso que não é ansiedade, é problema cardíaco. Rosane, essa dúvida é muito comum, né? Assim, as pessoas que têm ansiedade geralmente pensam que tem um problema mais grave, que não pode ser só ansiedade, e geralmente pensam que tem um problema cardíaco. E aí, qual que é o passo importante para você diferenciar a ansiedade de um problema cardíaco? São os exames médicos, né? Quando você vai num cardiologista e você recebe os exames, um diagnóstico e está tudo bem no seu coração, ok. O problema é que as pessoas ansiosas, elas não acreditam que seja ansiedade. E também elas não acreditam nos médicos, que não acreditam que não tem nada, né? Geralmente elas ficam muito preocupadas, achando que realmente tem alguma coisa que o médico ainda não descobriu, que é uma doença grave que não foi ainda detectada. Quando você fala de sensação de desmaio, é muito comum na ansiedade mesmo, porque você tem aí a síncope vagal, né, o nervo vago, que vai daqui até a região, aqui que eu falo, a região cervical, até a região abdominal, o nervo vago, a famosa síncope vagal. Muitas pessoas têm isso diante de um susto, diante que estão, por exemplo, muitos pais desmaiam nos partos, né, porque estão muito alterados ali, e gera essa sensação de desmaio e até desmaio mesmo. Pode acontecer até o desmaio e depois a pessoa recupera naturalmente. Não é grave também, mas assusta, né, junto com a falta de ar, e aí você tem todos esses sintomas, como eu falei, são muito intensos e muito desconfortantes também, né? Mas à medida que você trata, principalmente com a psicoterapia, por isso que eu falo, olha, manda aí um direct para mim no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida. Você pode estar marcando uma sessão online comigo, vai ser um prazer atender, ou no e-mail, contato@pauloantonioalmeida.com.br, ou no WhatsApp, que está aqui no meu Instagram. Se você clicar no perfil, tem lá meu WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem para mim, tá? Megan Lopes aqui no Instagram falando, doutor, é normal na ansiedade ficar muito sensível a qualquer notícia boa, ruim ou triste, ou sinto crise? Exatamente isso acontece porque as pessoas com ansiedade ficam muito hiperreativas, hipersensíveis. Então, é natural que você tenha essas sensibilidades a notícias ruins, né? Aquela música do Zé Cabaleiro, que é muito legal. Fico tão à flor da pele que até beijo de novela me faz chorar, não é? Então, é um quadro muito comum na ansiedade, essa hipersensibilidade, essa hiperreatividade, tá? E a Rosane, que continua no YouTube falando, mas fiz um eletrocardiograma, deu taquicardia sinusial, alteração difusa da repolarização ventricular. Rosane, provavelmente muitas pessoas aqui no canal têm esse diagnóstico também. Geralmente os cardiologistas fazem um diagnóstico mais claro, que não é nada grave, né? Então, provavelmente você teve um diagnóstico do seu cardiologista que você não precisa se preocupar, que está tudo bem, isso não é uma alteração grave, é uma alteração leve. É isso que a gente precisa entender. Quando você recebe o exame, você tem um diagnóstico médico, você pode ficar mais tranquilo, porque não é grave, né? Aqui no Instagram, o Marquinho continuou, desenvolvi isso depois da Covid, em abril de 2020. Exatamente, tem muitos estudos mostrando que o pós-Covid gera sintomas de ansiedade e depressão também, né? Ocorrem muita frequência pós-Covid, pós o contágio da Covid mesmo, isso é comum mesmo. Mas com o tratamento, com a psicoterapia, você volta ao normal, não é? Gente, é muito importante isso, a ansiedade não mata, não causa AVC, não causa tumor, não causa infarto, não causa nada grave, câncer, nada, não é?
Apenas os sintomas são muito ruins, e é claro que seu sistema imunológico a longo prazo vai ficando mais debilitado, é preciso tratamento, mas não é grave do ponto de vista neurofisiológico ou fisiológico. Vera, parece que não para quando uma coisa para, vem outra, sempre assisto a live.